Bom dia a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 3 de maio e o nosso tema de hoje é o Arcano 9 do Tarô, o Eremita. Alguns instantes, por favor, para contemplar a imagem do arcano egípcio, o arcano do Tarô, o Eremita. Alguns instantes de atenção. Vamos aproximar alguns aspectos que vocês possam se concentrar em cada item para poder perceber. Arcano 9 do Tarô, o Eremita. Lembrando que nós estamos estudando aqui o arcano egípcio, o Tarô egípcio. Nós vamos iniciar com 3 frases para reflexão. O homem não é o mestre da vida, e sim a vida é sua mestra. Auto-observar-se é iluminar seu mundo interior. O eremita é o cavaleiro que entra na caverna para matar o dragão das paixões. Um instante para refletir a respeito das frases. Algumas palavras-chave para poder compreender melhor este arcano. As palavras-chave são refúgio, morada, sabedoria, Áries, Marte, iluminação interior, união e força, introspecção, trindade, luz da intuição, filosofia, prudência, resignação, lâmpada, consciência, renúncia, vontade, compreensão, fé, sexo, fabricação dos corpos solares, domínio, silêncio, guia espiritual. Nós vamos iniciar agora a análise dos aspectos do arcano 9 do Tarô, o Eremita. Nós vamos começar com a parte superior do arcano, que nós temos o fonograma egípcio, que significa união e força. Este fonograma aqui. Nós temos a representação da ferradura, onde o ferro representa a força de vontade em unir-se ao íntimo, ao nosso real ser, o vivo significado da ferradura. Possui a forma de um ímã, né? Essa forma que representa o ímã também, que atrai as forças divinais para nosso trabalho espiritual. As polaridades positiva e negativa do ímã são representadas aqui. As duas polaridades, masculina e feminina. Representam a união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame do sêmen. Essa união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen produz esta força do ímã, que vai atrair a energia da divindade, as forças do pai e as forças da mãe.
E também lembrar, o ato ritualístico de ingerir a sagrada ayahuasca também vai imantar, trazer essas forças do Pai interno e da Mãe Divina para nós. Ritualizar com a sagrada ayahuasca é um ato que produz estas forças, as forças do ferro, as forças deste imã. É importante refletir a respeito da emoção de meditar com a sagrada ayahuasca. Todos nós que meditamos com a sagrada ayahuasca, buscar refletir esta emoção, porque esta emoção de meditar com a sagrada ayahuasca, de ingerir e ritualizar, para atrair estas forças. O segundo é a figura de Ra, Deus Sol, e as três forças criadoras da natureza e do cosmos. Então, dentro de Ra, o Deus Sol, nós temos aqui a figura de Osíris, Horus e Ísis, as três forças criadoras. Estas três forças primárias que dão forma a toda a criação. Estas três forças primárias são a viva personificação dos três fatores de revolução da consciência. Eles representam a morte psicológica, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade. Osíris, Horus e Ísis. Os três raios emanados por Ra. Onde percebemos a utilização da prática da autoobservação de si mesmo. A prática da morte psicológica e a prática da sexualidade superior. Terceiro, logo acima, vamos aproximar. Nós temos aqui Phaleg, divindade regente de Marte. Então, esse ideograma ele representa Phaleg. Essa divindade regente de Marte, responsável pela força para as conquistas, a força para o iniciado alcançar as suas realizações. Esse símbolo nos reporta o signo de Áries, que está presente neste signo. Vemos nele a força do signo de Áries, planeta de mesma regência. Então, Áries, o signo de Áries, Marte, onde percebemos a utilização da prática da autoobservação de si mesmo e da morte psicológica como forma de desintegrar nossas debilidades. Ou seja, esta figura representa enfrentar. É o carneiro, ele vai enfrentar o ego. Essa simbologia de Marte, de Áries, deixa isso bem claro na prática das marradas. A marrada é golpear com a cabeça. É um instinto natural do carneiro em golpear com a cabeça. Significa enfrentar diretamente o ego para poder desintegrá-lo. E o uso da medicina xamânica do rapé, que nos confere energia e lucidez para nos corrigirmos. Lembrando que a medicina do rapé, ela atua nesta área da nossa cabeça. Então, para refletir a respeito desta força de Marte, o signo de Áries e o enfrentamento do ego. Enfrentar. Fonograma místico do alfabeto dos magos. Vamos aproximar na sequência. Este aqui. Representado pela letra TH. Esta é a letra TH do alfabeto dos magos. Este fonograma ilustra o fogo sexual, a libido, indispensável para a fabricação dos mercúrios alquímicos na prática da sexualidade superior. Vamos ver aqui o que ele representa, de uma forma mais clara, que nesta imagem fica mais nítido, né? O mestre, o iniciado, demonstrando os fogos sexuais, a libido. Os canais Ida e Pingala, que são os canais que existem dentro de nós, né? E o cérebro recebendo as forças
Então notem que a energia sexual está aqui, o fogo sexual, a união sexual de esposo e esposa, e deste fogo, esta energia sobe pela nossa coluna, ilustrada pelos canais, e dá e pinga lá até o cérebro para poder recebê-lo. Este fogo é alimentado através da ingestão da sagrada ayahuasca e também pelas orações à Mãe Divina e a respiração profunda. É importante lembrar disto. As orações, as súplicas à nossa Mãe Divina, o contato íntimo com nossa Mãe, alimentam os nossos fogos sexuais, alimentam o ímpeto para realizar o matrimônio perfeito, o ímpeto para a sexualidade superior, assim também como a respiração profunda. Nós percebemos aqui pelos vapores que vão até o cérebro, os fogos sexuais. Nós vamos tratar agora do próprio eremita. O eremita é a representação do sábio, do iniciado, aquele que alcança a iluminação através de duras disciplinas, de correção psicológica, sexualidade superior e meditação. Então vamos analisar o eremita. Nós temos uma figura que ilustra o eremita, né? Aqui, a caverna, né? Que representa o sexo, também representa a meditação. O eremita com a foice representa a morte dos defeitos psicológicos. Notem que o eremita aqui, ele aparece bastante magro. O que representa isso? Representa as restrições, representa livrar-se dos vícios, eliminar os vícios. Então ele está desta forma para poder representar o esforço em eliminar de nossa psique os hábitos que são negativos, os hábitos que são viciosos, para poder alcançar a força, a sabedoria e a saúde da sexualidade superior. Notem que aqui nós temos Capricórnio, este é o signo de Capricórnio. Este é o símbolo que representa Capricórnio, a sabedoria. Aqui nós temos o bode, é o cabrito montês subindo a montanha, ou seja, alcançando iluminação, sabedoria e saúde. Para que a nossa consciência possa brilhar, nós precisamos aprender a realizar restrições dentro de nós, ou seja, eliminar aquilo que está sobrando em nosso interior, aquilo que está sujo. Educando-se o eremita no silêncio e quietude profunda de seu corpo, emoções e mente, tendo como resultado a sabedoria. Alguns instantes para poder refletir. Nós vamos colocar a nossa atenção agora nos raios do Sol, os raios de Ra, né, da onde se origina Osíris, Horus e Ísis, Pai, Filho e Espírito Santo. Os raios do Sol representam os poderes de entendimento dados pelo Espírito Santo para aqueles que conquistaram a pureza da sexualidade superior. Vamos observar. E nós temos uma das passagens da Bíblia, que são as bênçãos do Espírito Santo, os fogos de Paráclitos. Notem o fogo do Espírito Santo nas cabeças, né? Começa aqui com a mãe e todos os outros também da mesma forma. Esses são os poderes do Espírito Santo, são as bênçãos do Espírito Santo. Sendo que aquele que alcança a castidade pode desfrutar de real iluminação em seu caminho. Lembrando que a castidade é a união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, para poder alcançar as bênçãos da iluminação e da pureza. Esta lucidez nos é dada através da meditação com o uso da sagrada ayahuasca. Nos momentos em que nós ingerimos a sagrada ayahuasca e ela entra em nós e nós sentimos lucidez, paz, amor e força, nestes momentos é a viva representação destes raios de Ra, os raios do Sol, as bênçãos de Paráclitos. Paráclitos é o Espírito Santo.
as bênçãos sobre nossas cabeças. Esta representação que nós vimos nos recorda a necessidade de tomarmos os banhos de sol e aprendermos a olhar para o sol, pois este cura nossos olhos. A importância de separar alguns instantes do dia para olhar para o sol e para receber os seus raios, para receber a sua luz, receber a sua cura. Todo aquele que se dedica à sexualidade superior e à sagrada ayahuasca torna-se, cedo ou tarde, um adorador do sol. Este é o significado disso. Vamos tratar agora do manto do eremita. Vamos falar sobre o manto. Seu manto azul representa sua ligação com o seu mestre interior, com o seu real ser, porque azul é a cor do Pai. E a obediência a este. A parte escura do manto, observem a parte escura do manto do eremita. A parte escura do manto representa a caverna do coração. Então vamos entrar dentro do manto do eremita. Só mostra assim. Só um instante. Vamos fazer um ajuste aqui. Aí, pronto. Representa a caverna do coração, onde o eremita medita, e representa também o abrigo da sexualidade superior. Então, o eremita ele se abriga no seu manto. O manto é a sua própria caverna, onde a caverna ela é coberta com a pedra é o sexo, e dentro o coração, e dentro a sexualidade superior. Este é o seu abrigo. O verdadeiro eremita nunca está só, pois a caverna nada mais é do que o seu laboratório alquímico. Então a caverna do eremita é o seu quarto, é a sua alcova, é o seu laboratório, onde juntamente com sua sacerdotisa transforma o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Retornar. Este é um dos grandes mistérios do eremita. Na verdade, o eremita não está só. Ele aparece aqui sozinho, mas aqui dentro do seu manto, ali dentro está a sua sacerdotisa juntamente com ele. Este é um dos mistérios deste arcano. Vamos para o próximo. Vamos tratar agora da lâmpada. A lâmpada acesa em sua mão representa a glândula pineal desperta. Este é chamado de o olho de Shiva, que confere o dom da clarividência, que nos permite ver o caminho espiritual que estamos trilhando. Então vamos agora para a lâmpada. Aqui na lâmpada nós vemos a viva representação da pinha. Aqui na glândula pineal, a pinha. A coluna vertebral, os canais Ida e Pingala, e as asas do Espírito Santo. Logicamente, este é o caduceu de Mercúrio. Acima nós temos as forças de Ra, Deus Sol. Então, notem a ligação das forças sexuais ao cérebro e a ligação da glândula pineal com o nosso Pai. E essas forças descem para nós e sobem de nós para o Pai. Forças do Pai descem para nós e nossas forças são entregues ao nosso íntimo. É a produção da luz dentro de nós. É o entendimento do que está à nossa frente. Por isso a lâmpada, né? Ela mostra isso, ela mostra o caminho, ela mostra o que está à frente. Percebemos através da prática da transformação das impressões. Então, quando nós transformamos as impressões, quando vem impressões a nós a transformamos usando a dualidade ou usando a aplicação do tempo. Estou caminhando pela rua e vejo algo que rouba a minha atenção, como algo luxuoso, por exemplo. Então eu uso a dualidade. Aquilo poderia não ser luxuoso. Ou uso o tempo, aquilo vai se desfazer com o tempo. Eu posso ver com claridade, ver com lucidez
é transformar as impressões. O que nos ajuda nisso também é o uso da medicina xamânica da Sananga. A Sananga, ela atua diretamente na nossa fronte e nos nossos olhos, nos ajuda a perceber a verdade por detrás das ilusões do mundo físico. Agora, a respeito do cajado, o cajado do eremita. Ele leva em sua mão um cajado, viva representação de nossa coluna vertebral, por onde sobe a energia dos fogos sexuais. É a força, o poder e a autoridade de nosso Pai interno. Porque o nosso mestre, o nosso Pai interno, ele se expressa em nossa coluna vertebral. Porque é em nossa coluna vertebral que os fogos sexuais, que a energia do Pai e da Mãe internos atuam, e a autoridade é representada pelo cajado, porque é onde ele vai atuar. Quando as forças do Pai e da Mãe estão em nossa coluna, nós agimos com consciência. Este é um dos mistérios da união com a Sagrada Ayahuasca, devido a estas forças. À medida em que as energias sexuais abrem caminho dentro de nossa coluna vertebral, então essas energias elas abrem caminho. E aí nós temos a imagem famosa, né? O Mar Vermelho sendo aberto por Moisés. Nós vamos nos fazendo cada vez mais conscientes de nosso real ser e assim obedecendo à sua autoridade. Notem o caminho sendo aberto, o cajado, as forças sexuais. Então, notem, abre-se caminho. Este caminho está dentro de nós, dentro de nossa coluna vertebral. É o caminho das águas. As águas representam as forças seminais. E o sacerdote, é claro, é o iniciado, o nosso próprio mestre, o nosso próprio real ser. Este é o nosso real ser, dominando as nossas energias sexuais e abrindo caminho para a consciência. Nós vamos falar agora da palmeira. Aqui. A palmeira, ela representa a árvore da Cabala. O que é a árvore da Cabala? A árvore da Cabala é a representação da nossa própria constituição interna. É como nós somos no mundo espiritual. Esta é a descrição, nossa descrição no mundo espiritual. Espiritualmente, nós somos assim internamente. Representa nosso próprio espírito e também representa a vitória. O tronco da palmeira. O tronco da palmeira, é claro, representa a coluna vertebral. E as folhas são os graus de consciência adquiridos pelo trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência. Então, coluna vertebral, as forças sexuais e as folhas da palmeira. A vitória são os graus de consciência. Eles vão aflorando naturalmente à medida que se trabalha com os 3 fatores. Que se trabalha com a morte psicológica, com a sexualidade superior, e que se realiza o sacrifício pela humanidade. Vai germinando e esta vida vai se transformando em consciência. E a força é guiada pelo próprio tronco da palmeira, representação da vitória. Sua tônica também é o renascimento. Nós podemos experimentar esse renascimento pelo uso do rapé xamânico. O uso do rapé xamânico nos faz lembrar o sopro da vida. Uma estudante desta escola realizou uma prática com um rapé xamânico e ela recebeu essa instrução de seu próprio íntimo. Ela realizou a aplicação, a autoaplicação do rapé, e ela percebeu a força do sopro da vida. Representação da palmeira. Nós vamos tratar agora a respeito das águas seminais e da lua que estão abaixo dos pés do eremita. O eremita, assim como as águas seminais representam o domínio das energias sexuais, derrotando as paixões e tentações, assim desenvolvendo
prudência e sabedoria. Então, o domínio das energias sexuais, vencer as tentações, perceber as tentações do mundo físico, perceber as tentações sexuais e vencê-las. Esse domínio é representado pelos pés descalços andando sobre a lua e sobre as águas seminais. Nós conhecemos a passagem bíblica em que o venerável Mestre Jesus realiza este ato, um ato de fé e um ato de domínio, domínio destas energias sexuais, o domínio dessas forças, caminhar sobre as águas sem afundar. Afundar representa deixar com que as forças sexuais sejam levadas para baixo, e nós cair em tentações sexuais representa afundar nestas águas, ou em qualquer outro vício, seja ele qual for. Este domínio. O domínio das forças sexuais, o domínio da prática da sexualidade superior, união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sangue. Agora, a respeito da própria lua, vamos tratar dela. Uma representação para a lua. Observem por um instante para poder refletir. Esta é uma das representações para a lua. A lua é a própria força conservadora da natureza. Representa o conhecimento das emoções e dos sentimentos, pois este conhecimento irá guiar o eremita ao seu destino espiritual. Conhecer a lua em nós é conhecer as emoções e os sentimentos. É dominar essas emoções e sentimentos profundamente, porque elas nos guiarão ao trabalho. Assim, a lua poderá refletir a luz do sol. Então percebam, aqui nós temos o sol acima e a lua abaixo. A lua deve ascender e o sol deve descer. Por quê? O que é humano se diviniza e o que é divino se humaniza. O sol e a lua vão se encontrar dentro do eremita. E assim, o que é humano vai ser divino e o que é divino será humano. É a união com o nosso Mestre. São os dois caminhos. A lua irá ascender para dentro do eremita e o sol irá descer para dentro dele. Aí nós temos o sol e a lua dentro dele. É o domínio da alquimia, o domínio das emoções. O que é humano será divino, o que é divino se tornará humano. Religare é a religião. Esta é a viva representação da entrega gratuita do conhecimento espiritual à humanidade. Esta é a força que renova a natureza, a lua. Vamos colocar a nossa atenção agora na parte de baixo da carta, onde nós vamos começar aqui com o número 9, que é o número do arcano. 9 representa a gestação de toda a criação. 9 meses fica a criança no ventre de sua mãe. 9 é o fim de um ciclo. Então 9 vai representar sempre um ciclo. Nada melhor para representá-lo do que a própria gestação. Cada um de nós que está buscando a espiritualidade está nesse processo de gestação. Aquele que pratica a sexualidade superior, que busca essas forças, está num processo de gestação. Porque aquele que transmuta suas energias sexuais está nascendo novamente. A transmutação alquímica é o nascimento alquímico. Ele está em gestação. Este processo para gestar estas forças. Dentro do número 9, temos os 9 céus e os 9 infernos. E também os 9 planetas de nosso sistema solar. O 9 é o número do iniciado, porque indica o trabalho com a própria sexualidade superior. Este é o nascer alquímico. Percebam que o nascer alquímico ele se faz pela mãe, da mesma forma que o nascer físico, na gestação, também se faz pela mãe, mãe divina.
aqui à esquerda e abaixo. Vamos aproximar novamente. Nós temos Áries em Marte. Nós já percebemos a presença de Áries em Marte nesta carta. E agora novamente. Representa o triunfo da morte. Esta é uma alegoria, uma pintura que representa o triunfo da morte. O triunfo da morte. A morte psicológica dos defeitos. As pessoas mortas aqui representam os agregados psicológicos sendo desintegrados. A desintegração desses defeitos psicológicos. Áries em Marte, ou seja, é guerra de morte. É quando, ao praticar a autoobservação de si mesmo, o eremita percebe seus próprios agregados psicológicos. Movidos por esse impulso, os elimina com a petição à sua Mãe Divina. Mãe Divina, queime este defeito. É a petição da morte. A autoobservação, ela gera esse impulso, perceber seus defeitos psicológicos e poder eliminá-los. Este é o triunfo da morte. Áries em Marte. Lembrando que essas forças de Áries e essas forças de Marte estão muito ligadas ao uso da medicina do rapé xamânico, porque ele nos dá força para realizar este trabalho de morte, esse trabalho para enfrentar os agregados psicológicos e poder eliminá-los. Vamos agora para a letra hebraica Tet, aqui do lado direito, próximo do nome. Letra hebraica Tet. Representa o grande refúgio interior, a introspecção. Esta letra representa introspecção. Aonde podemos conquistar o silêncio profundo da mente e aonde encontramos as respostas para os mistérios da existência. Então, vamos explorar esta letra Tet, representada aqui com uma meditação profunda. Os olhos fechados, a quietude do corpo físico e a quietude da mente. A paz interior. Esta introspecção é onde encontramos as respostas para os mistérios de nossa existência, o caminho para a iluminação profunda. Nesse estado de meditação profunda, nos tornamos impenetráveis. Essa letra hebraica Tet, que é representada desta forma pela meditação, ela representa que é impenetrável. Quando uma pessoa aprende a meditar profundamente, ela se torna impenetrável. As impressões externas não penetram nela, porque ela está ligada ao seu ser. A sua atenção, ela está em seu mestre. Atenção plena ao seu íntimo, de forma verdadeira e profunda. Não há o que iludi-lo, não há o que distrair, não há distração. Esta é a meditação profunda. Orientamos a prática de fechar os olhos e respirar profundamente. O caminho para alcançar este estado. Fechar os olhos e respirar profundamente. Aquietar o corpo e aquietar a mente com paciência e resignação. Respirar e profundamente. E com paciência aguardar que a mente e o corpo se acalmem. Para alcançar essa introspecção. Letra hebraica Tet. Impenetrável.